Olá, queridos do Conhecer e Despertar, sejam bem-vindos mais uma vez aqui com vocês, Roberta Mello, para quem ainda não me conhece. Essa série, Entrando numa Fria, ela conta histórias da vida real que eu recebi por e-mail, com pessoas autorizando a contar aqui as suas vivências e da gente fazendo uma breve análise sobre os casos. Não é uma série que vai vir todos os dias na sequência, como tem vindo até agora, mas é algo que esporadicamente eu vou fazer para que a gente possa ir conversando aqui. Essa história de hoje, que está aqui na minha frente no computador, vou compartilhar com vocês. Ela conta dois fatos que foram marcantes na vida dela, mas eu achei interessante. Eu vou falar sobre o segundo caso e depois vou fazer uma conexão com o primeiro. Olha só, dos 15 aos 19 anos, ela teve um relacionamento abusivo. Nunca houve agressão física. É interessante. Só não houve agressão física, todas as outras, todo tipo de agressão houve. Ela se afastou totalmente da família, dos amigos. Ele controlava as redes sociais, os amigos, a família, a roupa que vestia, a maquiagem que usava, não podia sair sem ele. Os problemas dele eram sempre piores que os meus. Apesar disso, ela o amava muito e ela não enxergava nada disso, apesar de se sentir a pior pessoa do mundo ao lado dele. Ela sempre se diminuía para caber no mundo dele, porque ela não podia ser mais inteligente do que ele, não podia fazer as coisas que ele gostava. E isso foi dos 15 aos 19, né? Quando ela fez 18 anos, ela começou a fazer uma faculdade da qual ela também não gostava. Interessante isso, esse detalhe, hein? A faculdade ela também não gostava. Ela foi morar em Belo Horizonte, na casa de uma tia, porque era mais perto da faculdade. E as brigas eram cada vez mais constantes, sempre tudo culpa dela. Ela começou a ficar depressiva e foi conversar com ele, que não se sentia bem, e foi se abrir, né? Foi se expor. E aí ele falou, olha, infelizmente não tem como lidar com seus problemas não, e colocou um fim no relacionamento. A depressão dela agravou, ela pensou que fosse morrer, fez 1000 loucuras para ir atrás dele, né? Isso é tão interessante também. Começou um tratamento psiquiátrico, tomou antidepressivo durante 1 ano e meio, até que ela foi ficando melhor e ele procurou, né? Isso é tão lugar comum, né, de acontecer. Teve 3 recaídas até eu perceber que um dia ela percebeu que ela não merecia aquilo mais, né? Nesse tempo ele conheceu outra pessoa, virou pai, mas sempre que tinha um problema com a esposa procurava, porque na cabeça do cara eles eram amigos e ele procurava ela para falar do problema. Até hoje, quase 6 anos depois, ele dá um jeito de atormentar, criou contas falsas, ela chegou a ter medo dessa pessoa. A esposa, ele inventou para a esposa que era ela que corria atrás, e aí a esposa procurou a pessoa que me mandou a história, a esposa do cara, e ela mostrou todas as mensagens, mostrou a verdade para ela. Essa esposa pediu desculpas, nunca mais procurou. Mas olha só que interessante que ela colocou. Eu tive outros relacionamentos que foram ruins, porque sempre quero ser a salvadora, mas nenhum foi tão abusivo como o primeiro.
Sempre fico alerta porque eu tenho medo de disso voltar a acontecer. Hoje eu tenho uma união estável, relacionamento onde existe respeito, comprometimento, amor, amizade, diálogo, amor, apoio e companheirismo. Mas, às vezes, o meu trauma de viver um relacionamento abusivo reflete no momento presente. Interessante, né? Mais um caso de codependência aqui para nossa série. E um caso que parece que eu tô contando uma história minha, sabe? Exatamente, mais ou menos na mesma idade, eu vivi um relacionamento da mesma forma. A diferença é que teve agressão física. Uma pessoa que também controlava minhas redes sociais, nem controlava o que dava para ter de rede social, né? Porque nem existia isso tudo que existe hoje na época. Que eu já não sou tão novinha igual a moça que me mandou a história. Mas enfim, ele me controlava, roupa, amigos, família, e eu fui ficando isolada. E sempre tinha alguma coisa, algum motivo para reclamar de mim, algum motivo que fizesse com que estivesse errada. E a gente se sente o cocô do cavalo, do bandido, né? Assim se diz. E eu vejo traumas e eu vejo reflexos desse relacionamento, foi meu primeiro namoro. Eu vejo reflexos disso na minha vida até hoje. Então, é tão interessante como a vida faz isso com a gente, como profissional, terapeuta, coach, consteladora familiar, a gente analisar uma história que é a nossa própria história. O que eu falaria para mim mesma se eu fosse minha própria terapeuta? Eu falaria que falta autoamor. E esse é quando ela fala assim, quando ele terminou, que ela fez loucuras correndo atrás dele, e eu também fiz isso. Esse pavor por ser abandonada, esse pavor de ser rejeitada, esse pavor de ficar sozinha, né? E aí, eu conto para vocês o primeiro caso que ela colocou aqui, que ela queria contar dois acontecimentos marcantes, que o primeiro foi que o pai dela, que ela não cresceu com o pai. E embora os pais ainda fossem casados, o pai foi morar em outro país e morou lá por 10 anos. Então, quando hoje ela consegue ver que tudo foi para... Ele tentou fazer o melhor pela família, por ela, inclusive, mas que o relacionamento na adolescência foi horrível, que ela se sentiu abandonada e tal. Desculpa, gente. Aquele soninho depois do almoço. Tô gravando esse vídeo para vocês depois do almoço. Mas olha só que interessante. A questão do medo do abandono, da insegurança, da autoestima, no relacionamento afetivo com os homens, reproduz a questão do que ela viveu com o pai, ou do que ela não viveu com o pai. O medo de ser abandonada, não se sentir importante por um pai que estava longe, porque a criança, ela não tem como lidar com isso. A criança, ela não tem recurso psíquico para falar assim, eu compreendo que meu pai está distante por causa disso. Ainda que falem isso para ela, ela não tem recurso psíquico pronto para lidar com isso quando ela fala, hoje eu consigo ver, porque hoje ela é uma adulta que tem recursos para isso, entende? E acaba que essa baixa autoestima, que essa dependência do outro, desse querer fazer tudo pelo outro, ela não teve como fazer pelo pai, né? Ele precisou ir. E quando ela fala assim, eu sempre quero ser a salvadora, essa necessidade de fazer pelo outro, essa necessidade de amar incondicionalmente, quando ela colocou aqui que amava incondicionalmente, essa necessidade toda
ela jogou, são buracos que ficaram nela, na sua psique, buracos que ficaram devido ao que aconteceu na infância dela. Aqui ela relata dos 5 aos 10 anos, que ela fala de infância, né? Mas é interessante como isso se reproduziu no relacionamento afetivo. E como o que sempre é a saída disso, o que nos resta, é cuidar da gente mesmo, quando não tem pessoas para nos cuidarem. Como o que nos resta é cuidar da gente mesmo. E ir para os relacionamentos inteiro, sem precisar que outras pessoas nos completem, né? Então a gente vê que sistemicamente aqui pela constelação familiar ficou algo lá em relação ao relacionamento, a essa ausência do pai, e que ela acaba procurando esse pai nos relacionamentos, alguém para ela cuidar, alguém para ela trocar, e também o querer ser cuidada, né? Porque o que a salvadora na codependência quer, na verdade, não é fazer pelo outro. Ela quer fazer tanto pelo outro que o outro veja como ela é maravilhosa e que o outro faça o mesmo por ela. Quando ela colocou aqui assim, olha, quando eu estava mal, na depressão, eu fui falar para ele, porque ela queria que nesse momento ele cuidasse dela, e ele falou, infelizmente eu não tenho cabeça para lidar com seus problemas. Então a salvadora, ela quer ser cuidada também, embora às vezes ela não permita isso. E aí, ela buscando esse pai nesses relacionamentos, né? Que foi o mesmo que aconteceu comigo na minha vida. Essa história é muito similar e eu acredito mesmo que as pessoas se reúnem, se encontrem por afinidade. Aqui está a afinidade que me aproximou da pessoa que me mandou essa carta por e-mail, né? Eu passei em todos os meus relacionamentos afetivos buscando a figura de um pai que foi ausente. E hoje eu também entendo que ele foi o melhor que ele poderia ter sido e que tá tudo bem. Mas isso não deixa não faz com que buracos não fiquem em nós, né? Quando ela fala, olha, o meu trauma de ter vivido um relacionamento assim ainda reflete. O meu relacionamento hoje, o trauma que eu vivi com o meu primeiro namorado reflete. As questões, os buracos que ficaram na minha criança ferida refletem. Qual é a grande questão? E aí eu fico feliz por ela ter me mandado essa... E por ela ver esse vídeo, que eu sei que ela vai assistir. E eu fico feliz por ela ter me mandado essa história, para eu ter oportunidade também de falar dos meus próprios processos, porque, acreditem vocês ou não, esses vídeos são processos terapêuticos incríveis e eu sou muito grata a vocês por poder fazer isso por mim. Esses vídeos são processos terapêuticos para mim. É o que Freud fala, né? Da cura através da fala, que eu vou falando, eu vou me curando. O que eu fico feliz de poder fazer esse vídeo e dela assistir é de poder te falar e falar para todos vocês que vivem problemas com relacionamentos abusivos e que estão se percebendo nesse lugar hoje. Quando Bert Hellinger, fundador das constelações familiares, quando algo vem para a consciência, esse algo está curado. Já estamos percebendo. Já estamos saindo da Matrix. Já estamos buscando algo maior. É o despertar do buscador, né? Eu aproveito para convidar vocês para o meu curso online que eu lancei ontem, dia 25 de março. O Despertar do Buscador do Medo ao Amor. Falando sobre essas questões de codependência, de criança ferida, e de como os processos que a gente vive na infância vêm reverberando nas nossas relações até hoje e como sair desse ciclo. Vai ser um prazer ter você comigo. Amanhã eu vou trazer o último episódio da série,
Mas em qual sentido? O último desses momentos aqui que eu estou de viagem, eu recebendo outras histórias, tendo autorização, com o tempo aí eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.